Fala galera, beleza? Bom demais? Bora ver o que aconteceu no capítulo 18 do mangá de Jujutsu Kaisen módulo, pessoal. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo, pessoal, de Jujutsu Kaisen aqui no canal. Então, bora comigo! Pessoal, de cara o capítulo já começa com o narrador explicando como a Rika conseguiu continuar existindo ali, né, no mundo de Jujutsu Kaisen. E é revelado que o anel da Rika é uma poderosa ferramenta ali amaldiçoada e foi mantida ali, né, no depósito da família Gojo. Nesse local, o dedo do Yuta, o Kotsu, né, permaneceu ali armazenado por muito tempo, né, absorvendo a energia amaldiçoada continuamente, galera. Ao mesmo tempo, a vontade da Rika, ela nunca desapareceu de fato, né? E mesmo subordinada a um domínio ali, né, essa vontade foi o que sustentou ali a sua existência. Em seguida, voltamos para a batalha com Tsurugi, né, que agora está em vantagem, né? Apesar do mundo invertido ali. E em combate, pessoal, o combate acaba recomeçando ali, né? E tem uma parte ali que o prédio é completamente destruído, enquanto o Tsurugi, ele tenta se equilibrar ali entre os escombros desse prédio, e usando esses escombros ali como apoio mesmo, né? Ele avança diretamente ali contra o Maru. E no meio de todo esse caos, galera, Rika começa a rir, né? Ela diz que está se divertindo intensamente, né? Como se tudo aquilo fosse uma montanha-russa, de fato. Então Maru fica impressionado com a quantidade absurda de energia amaldiçoada e ele questiona que tipo de criatura acompanhava ali, né, o Tsurugi e se aquilo ainda pode ser considerado um humano, né? Se o Tsurugi ainda pode ser considerado humano. E observando melhor, galera, ele percebe que o poder vem de uma ferramenta amaldiçoada. Maru se lembra de ter sido ali, né, informado que aquilo era uma lembrança ali do avô do Tsurugi. Então ele acaba entendendo tudo, galera. O foco de tudo é o anel no pescoço do Tsurugi. Então Maru conclui que aquela força, né, não poderia ser contida ali por uma única pessoa. Alguém com energia amaldiçoada inimaginável alimentou aquilo por décadas. Aí ele acaba descobrindo ali, né, o segredo ali que está por trás da Rika, né, que no caso, que aquele anel ali ele foi imbuído ali por décadas por uma energia amaldiçoada, por alguém que tinha uma energia amaldiçoada, né, melhor dizendo, bem alta. Então, quando o Maru tenta reagir usando o seu terceiro olho, ele é surpreendido, né? Onde que o Tsurugi o agarra ali, né, pelo colarinho e acerta uma cabeçada violenta. E logo depois, a gente vê ali, né, brotar ali no campo, pelo poder do terceiro olho, né, uma selva ali, né, onde fica bem claro que a batalha está prestes a mudar mais uma vez. A cena então muda completamente para a luta do Mahoraga e Dabura, aonde que o Mahoraga começa a atacar o Dabura ali sem parar, né, sem dar tempo. E o primeiro golpe vem como a lâmina do Mahoraga, né? Aquela sua espada, que acaba acertando direto no rosto ali do Simuriano. Dabura acaba recuando, né? Acreditando que a sua técnica foi anulada, já que tudo que ele fazia não dava mais efeito, né? Todos os ataques dele não davam mais efeito, e ele acaba concluindo que essa habilidade do Shikigami, né? Do Mahoraga, acaba dando essa anulação das magias que ele está usando, né? E o Mahoraga acaba não parando de atacar, né? Dando golpes cada vez mais pesados, pancadas no corpo, na cabeça e no rosto do Dabura, galera. O Dabura ele acaba apanhando de todos os lados possíveis. Nesse momento desse explica que o Shikigami, né, o Mahoraga, ele acabou consumindo a técnica ali do Dabura e ele se sincronizou com ela após a rotação do leme. A adaptação foi concluída, né? Dabura ele percebe ali, né, que está perdendo seus movimentos e se continuar daquele jeito, ele já sabe que vai perder a batalha contra o Mahoraga. Então, pessoal, começa um flashback ali, né, onde que vemos o Dabura e Dora, né, ainda jovens, né, já como amigos, aonde que o Dora sugere que talvez fosse melhor, né, que o Dabura ele se desse melhor ali com o pessoal, né, da tribo dele ali, né, do planeta dele ali, né. E Dabura reage de forma bem desanimada, pessoal. Ele questiona, né, se Dora realmente fez a escolha certa, né, ao ficar do lado dele. Mas logo depois ele se corrige, né, e admite que é verdadeiramente grato por isso. E Dora responde de forma bem direta. Fora Dabura, ninguém mais valia a pena de lutar. Dabura comenta que o isolamento que ele sente, pessoal, até mesmo entre o próprio povo dele, é bem ruim, né? Ele acaba comentando sobre isso e ele lembra que Dora também vivia como um viajante ali, né? O flashback. Então, nesse momento, ele é interrompido de forma brutal ali, né? Onde o único golpe do Mahoraga lança Dabura ali a quilômetros de distância, jogando contra um prédio.
completamente acabado, né? Dabra reflete sobre como Dora é incrível, né? E admite que perderia aquela batalha ali para o Mahoraga. E acaba confessando que está sentindo dor, né? E confessa também sentir medo, pessoal. Pela primeira vez, ele acaba admitindo o verdadeiro significado do medo. Finalmente, ele reconhece que encontrou um adversário à sua altura. Voltando ali novamente a um flashback do passado, Dabra diz que sempre venceu sem se esforçar de verdade. E ele acaba admitindo também que sentia dor, né, quando ele era rejeitado ali pelo povo ou quando eles não aceitavam ali a sua existência. Então Dabra afirma que é forte, né, que é um guerreiro forte, mas que nunca quis lutar, que não queria lutar. Aonde que Dora explica que o problema não é esse. Dabra nunca havia lutado de verdade. E segundo ele, Dabra era forte demais para se tornar um guerreiro. Completa dizendo que palavras têm limites, né? E quando alguém forte o bastante aparecer para derrotá-lo, Dabra entenderia esses sentimentos que ele está tentando passar para ele. Então, de volta ao presente, Mahoraga ataca novamente ali, né? E apanhando, Dabra finalmente entende que a luta por vontade e luta por necessidade não são a mesma coisa. E ele se lembra do Dora perguntando para ele se ele protegeria ali as pessoas que ele gostava, né? Então vemos mais um flashback da sua irmã pedindo para que ele cumprisse ali, né, sua palavra, aonde que Dabra se lembra de seus amigos, né, simurianos e das últimas palavras do Dora, pessoal. Quando alguém precisar lutar, aquilo se torna uma verdadeira batalha. E quando conseguir fazer isso, se torna um verdadeiro guerreiro. Então, no momento do golpe final, né, Dabra consegue segurar a mão do Mahoraga, né? E sentindo essa mudança, o Shikigami, né, o Mahoraga, ele acaba recuando, pessoal. Dabra pede desculpas ali, né, por ter lutado daquela forma de sem vontade de lutar, né, na verdade. Então ele afirma que agora lutará de verdade mesmo. Então o narrador acaba explicando ali, né, a técnica do Dabra, né, aonde que no mangá ali tem asterisco luz, né, escrito. E apesar do nome, o corpo do Dabra, né, ele nunca suportou de fato essa aceleração ali na velocidade da luz. E para atingir essa aceleração, o corpo dele teria que ser mais forte. Por isso, ele nunca se moveu realmente nessa velocidade. Mas agora Dabra libera energia amaldiçoada em todas as direções, né? E diz que vai aumentar mais ainda sua força e velocidade até o limite absoluto. Chamando por Dora, né? Ele acaba declarando ali que finalmente se tornou um verdadeiro guerreiro. Então o narrador encerra dizendo que, inexplorado pela humanidade, né, o Dabra será aquele que dançará na velocidade da luz. Então o capítulo termina dessa forma, pessoal. E pelo visto agora Mahoraga vai apanhar bastante, né? E provavelmente será vencido igual as demais outras vezes na qual ele é colocado ali à prova, né, para poder lutar sempre com os mais fortes. E aí, pessoal, você curtiu esse vídeo, né, resumo aí, né, do capítulo 18? Deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a gente para poder continuar acompanhando aí os próximos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, pessoal, que vão sair aqui no canal, hein? Valeu demais, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!